tema agora é marketing digital e comercialização em turismo de natureza. Então, já quero começar convidando o nosso presidente, Vinícius Viega, nosso presida, né, que manja tudo de marketing e vai ser o moderador aí desse painel. É o atual presidente da Beta, sócio e CEO da Natrip, agência operadora de turismo no Rio de Janeiro, é montanhista há 22 anos, graduado em marketing, especialista em marketing digital, é ex-presidente da ACTA, Associação Carioca de Turismo de Aventura, e palestrante de temas relacionados aí à gestão, sustentabilidade, empreendedorismo e marketing digital aplicado aí ao segmento de turismo de natureza. Então, bem-vindo, presida. Vai ser um prazer ter você aqui conduzindo esse bate-papo tão importante, né, gente? E aí, vamos lá, nossa primeira convidada, Fernanda Dornelles, nossa diretora de comunicação e marketing da Beta, é formada em comunicação social, em ênfase em publicidade e propaganda e pós-graduada em marketing estratégico, ambas formações pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Atuante no mercado publicitário há 17 anos, passou por grandes empresas de comunicação aí nos estados de Santa Catarina e Paraná, e hoje o seu foco é o desenvolvimento de projetos e experiências de marketing, publicidade e conteúdo. É sócia na Natural Extremo, né? Quem aí não já seguiu o Natural Extremo com aqueles vídeos incríveis, né, da galera pulando lá no pêndulo, a bicicleta voadora. Inclusive, ó, tem a opção de você fazer esse passeio lá de Urubici, com os óculos, que é incrível, está lá na nossa área, lá, redescobrindo o Brasil, super vale a pena. Então vamos seguir. Nosso terceiro convidado, Tiago Akira. Pode subir, vem para cá, Tiago. Mais uma vez presente aí no Beta Summit. O Tiago é especialista em marketing digital para o turismo, atua como consultor, palestrante e professor em todo o Brasil. Empreende no turismo desde 2012, empoderando marcas com estratégias e planejamento de marketing. Atende clientes como Mato Grosso do Sul, Viagens Promo, Sebrae, Grande Reserva Mata Atlântica, Grupo Rio da Prata, entre vários outros negócios e marcas. Ele lidera projetos aí de tecnologias imersivas, inteligência artificial e mentorias para startups do turismo. E ele ainda é colunista aí do Brasil Tours, portal Y Turismo, além de professor e pós-graduação em negócios e turismo da Unifor e UFMS. Muito bem-vindo, Tiago. E para fechar esse time aqui de especialistas, Fernando Alves, o nosso faixa preta aqui, com mais de uma década de experiência em marketing digital, e-commerce e inovação, ele tem um foco especial no setor de turismo. Cofundador da Entour, a primeira escola de negócios de turismo do Brasil, ele lidera projetos que conectam pessoas e experiências únicas. Sua atuação vai desde a gestão de tráfego pago até o desenvolvimento de portfólio de produtos turísticos. Com domínio em estratégias de inbound e outbound marketing, aplica e refina abordagens de vendas online, sempre atento às tendências e inovações do mercado turístico. Então é isso, galera. Agora é com vocês. Obrigado, Gil. Bom dia a todos, bom dia a todas. A gente vai dar início aqui ao painel de marketing digital. Esse ano a gente escolheu um novo formato, né, para quem já acompanha o Summit há bastante tempo. Vocês já devem conhecer essas carinhas lindas aqui. Mas a gente não vai ter apresentação. A gente vai fazer aqui um bate-papo, uma roda de conversa. A gente já se conhece há muitos anos, então a gente tem intimidade aqui para brincar, conversar e também tirar dúvidas futuras aí de vocês no final do tema. O nosso objetivo é apresentar para vocês como que a gente cria um negócio e faz esse negócio se tornar rentável financeiramente, para que a gente consiga prosperar o nosso sonho, né, de trabalhar com turismo de natureza. Para a gente começar, eu queria que cada um aqui falasse o porquê que vocês estão aqui, porque a gente pagou uma nota, né, para cada um estar sentado aqui na cadeira, né, poder ter vindo de longe, poder estar aqui palestrando, passando conteúdo. Mas, Fê, por que você veio e por que você topou conversar com essa galera? Bom dia, Banjo, obrigada. Estou feliz de novo, né, de estar compondo um palco com tanta gente massa e, como o Banjo falou, amigos.
Eu trabalho com marketing há muitos anos. Meu currículo está desatualizado, faz quase 20, né? A gente envelheceu e eu não atualizei o currículo. Eu hoje sou diretora de comunicação da Beta, então a minha diretoria está já para o caminho do fim. Só foram 2 anos de trabalho dentro da associação, onde eu pude desenvolver outras frentes, né? O próprio site, a gente tem hoje uma equipe grande de comunicação, de assessoria de imprensa, de redes sociais. Então, o trabalho que eu venho desenvolvendo na minha empresa, Natural Extremo, foi muito útil também para que a gente conseguisse ter outras visões dentro da Beta do desenvolvimento da comunicação e do marketing. Ano passado eu estava na palestra, né? A galera participou e fomos promovidos esse ano, né? A gente estava numa salinha pequena e esse ano ganhamos a plenária principal porque a galera falou muito da importância desse tema para os seus negócios e como gostariam de ter mais conteúdo e tivesse mais oportunidade de ver depois. A gente está gravando essa palestra e aí depois também vai estar no YouTube. Mas, em resumo, é isso, né? Hoje trabalho na Natural Extremo com essa parte de comunicação e marketing e também sou diretora de comunicação da Beta. Bom dia. Bom, pessoal, a alegria estar aqui de novamente, né? Então, a Beta, já estamos na 3ª ou 4ª aí, né? Participação. E fico feliz porque eu comecei no turismo em 2012, né? Comecei no turismo receptivo, lá em Bonito, no Pantanal, né? Trabalhando ali nessa região, vendendo, treinando, né? Agências operadoras a vender o destino. Então, foi minha escola. Então, de 2012 até 2017, mais ou menos, fui gerente de marketing dessa agência receptiva. E foi onde eu descobri que o turismo ele é gigantesco, né? E envolve vários players aí, então, tanto os meios de hospedagem, A e B, gestão pública, enfim, tem uma cadeia gigantesca. E ali eu percebi que marketing foi realmente uma dor muito forte em vários setores. Se a gente for pensar em inovação em tecnologia e marketing, no mercado geral, o turismo ele ainda precisa acelerar, né, para não ficar tão para trás. A gente ainda vê muitas coisas analógicas, a gente vê muitas coisas ainda básicas, né? Nem um básico bem feito, muitas vezes é feito em alguns lugares, e a gente está aqui para discutir marketing além da promoção, né? Então, por exemplo, o produto, a gente vai falar um pouquinho disso, né? A gente tem vários outros itens que compõem o marketing que a gente precisa discutir aqui. Então, acho que o objetivo vai ser desmistificar essa imagem que marketing é só promoção, e a gente vai se aprofundar nisso aqui. E eu estou feliz de estar aqui novamente com vocês. Fala, pessoal. Bom dia. Bom, eu já estou aqui no meu 5º ou 6º Beta, antes como associado e agora palco. Já 3ª vez que a gente está no palco. O Fernanda falou, no ano passado a gente conseguiu contribuir bem para o pessoal e também, igual como o Thiago disse aqui, né? A nossa intenção é sempre mostrar para as pessoas que o marketing vai muito além de vender só o produto. Na verdade, as empresas têm entendido que focar na venda do produto é um péssimo negócio. Se você focar no sentimento que esse produto pode trazer para as pessoas, o que de benefício esse produto realmente pode entregar para as pessoas, você deixa de nadar numa pocinha e começa a nadar num oceano. Existe um oceano de possibilidades que o ecoturismo pode trazer, de qualidade de vida para as pessoas. Eu sou prova disso. O ecoturismo, quando me mordeu, mudou a minha vida. Costumo dizer que o turismo salvou a minha vida. E a nossa missão é realmente mostrar para as pessoas como promover esses destinos, como promover isso na vida das pessoas também. Como o Thiago, o Fernando e a Fê comentaram, a gente já está há pelo menos 4 anos juntos nos Abeta Summit. Então, quem está no nosso canal do YouTube vai poder assistir às plenárias dos últimos anos e ter acesso ao conteúdo que foi passado até então. Para a gente começar, então, o tema, eu queria que o Thiago falasse um pouco sobre como que a gente cria uma estratégia, né, eficiente para poder empreender no turismo e como que a gente consegue encontrar o nosso público-alvo. Bom, vamos lá. Pergunta de $1 milhão, né? É um pouco complexo, mas ao mesmo tempo é básico, tá? O que normalmente a gente tem que entender? O que eu falei no começo, né, vou desenvolver melhor agora, que além do P de promoção, o marketing, ele tem vários outros P's. Quando a gente entra em serviços, a gente tem mais ainda. Então, a gente chama além dos 4 P's básicos, 8 P's, né?
Então, a gente tem preço, produto, praça e promoção, que são os básicos. Então, promoção é né? 1/4 nesse caso, né? Ou 1/8 dos 8, que ainda tem pessoas, processos, né? Performance e posicionamento. Então, quando a gente pensa nessa dimensão gigantesca, a gente tem muitas coisas para incluir, né, no nosso pensamento estratégico, na nossa estratégia que vai montar, além da promoção e da campanha. E é muito comum as pessoas chegarem, até a mim também, deve chegar para o Fernando, deve chegar para a Fer também, quando, Tiago, está tudo pronto, agora vamos mexer com marketing. E não, o marketing está desde a parte do desenvolvimento do produto. Inclusive, no produto, a questão do público, né? Ele está associado. Então, você desenvolve o produto sem pensar no público, já começa errado também. Então, a gente tem que começar a entender, principalmente em cima, desenhando esses 8 P's, vocês entendendo como que estão as pessoas, como que estão os processos, você vai definir melhor o objetivo. E o objetivo, pessoal, a falta do objetivo, onde você quer chegar, o que você quer converter, o que você quer alcançar, se você não define, todas as ações de marketing que você tem feito, só está te custando tempo e dinheiro muitas vezes, porque você está seguindo ondas, está seguindo trends, está seguindo o que você acredita que o mercado te fala que você tem que se comprometer todo dia postar, todo dia fazer stories, mas você não entende o objetivo principal. Então, a primeira coisa é, desenhando os 8 P's, você vai ter mais clareza do objetivo onde você quer chegar. Então, às vezes, o seu objetivo, dentro do marketing, é desenvolver pessoas, o P de pessoas. A sua entrega está ruim, a sua equipe está mal treinada, ou é o P de processos, você não tem um SGS ainda em funcionamento, você não tem... Então, esses compostos do marketing são importantes, tão quanto a promoção em si. Então, acho que o grande segredo é vocês fazerem esse raio-x, entender como que está o seu produto. Ele está preparado para ir para a prateleira? Ele está estruturado? Preço. Acontece muito, principalmente no mercado do ecoturismo, turismo de natureza, a precificação começar sempre pensando no consumidor final. Aí, quando você vai distribuir na cadeia do turismo, com os intermediadores, a margem fica muito pequena. Logo, não é interessante para o intermediador. E às vezes a gente tem bons produtos no mercado, só que, como ele não foi precificado pensando na cadeia do turismo, na distribuição, a margem fica muito apertada, porque se você aumenta a margem, você vai ter prejuízo, né? Mas se você não aumenta a margem, o intermediador vai boicotar seu produto. Não é rentável para a agência, para a operadora, vender o seu produto, porque sobra muito pouco. Às vezes, com o mesmo orçamento do cliente, indo para Porto de Galinhas ou indo para Serra Gaúcha, ele ganha mais. E às vezes esse é um P muito importante quando a gente pensa em distribuição. Agora, se você quer vender direto, tudo bem. Então, vocês veem que vai além da promoção o marketing. A gente tem que ver esses elementos que eles comprometem até o marketing. Se as pessoas ali, a maior reclamação do seu empreendimento, da sua agência, é o atendimento, nem o melhor marketing vai resolver isso se você não parar para corrigir o P de pessoas. Orçamento, leva 3 dias para entregar. O seu P de processos precisa ajustar, porque se você faz uma campanha de marketing e essas pessoas continuam tendo demora em ser atendidas, em ter uma resposta, você tem um problema. Então, o P de promoção não faz milagre se os outros P's não estiverem bem compostos, bem organizados. Então, essa é a parte principal. Quando você resolve isso, que é fazer o básico bem feito, aí o P de promoção vai escalar o que está perfeito. Se o P de promoção escalar o que está errado, é uma catástrofe que vai acontecer. Então, partindo desse pressuposto que você tem que fazer manutenção desses P's aí pronto para realmente o P de promoção, o P de produto, onde também está inserido o público, ele vai ficar mais claro, porque você sabe como está o seu produto e qual o público para ele. Então, vamos pegar um exemplo. A gente tem produtos de aventura, de ecoturismo, que é para um público mais raiz, é um público que não faz questão de muito luxo, ou muito, né, uma infraestrutura muito assim, e a gente tem um público que quer algo mais roots mesmo, algo mais raiz, algo menos floreado demais, né, gourmetizado. Então, esse produto, ele tem que falar com esse público, porque se você atrai um público errado, e a estratégia de público, né, Banjo, não é só encontrar o público certo, é saber quem não é o seu público, para não trazer ele para você, senão ele vai ser um problema.
porque ele tem uma expectativa, a régua do cara que busca alguma coisa que o seu produto não entrega, é perigosíssimo. Eu uma vez fui no interior de Goiás, uma pousada super agradável, sem ar-condicionado. E tinha um pessoal lá reclamando, como que pode uma pousada num destino, né, quente assim não ter... Muito provavelmente falha de comunicação, falha de marketing, né, provavelmente posicionou para um público que não entendeu a proposta ali do lugar. Então, é muito importante na definição do público, você criar uma lista e quem é e quem não é. Porque numa loucura de promoção que muita gente faz, quer atender todo mundo. Ou, na concepção de muitos negócios, eu sou bom para todo mundo. Isso aí é perigosíssimo também, né? Então, é importante. A gente vai desenvolver mais esse tema mais para frente, mas só para introduzir, também não tomar muito tempo, é isso, né? Uma atenção especial aos P's. Ali você tem a clareza do seu público e ali você define melhor o seu objetivo, né? Onde você quer alcançar, o que você quer gerar de vendas, o que quer gerar de valor, né? Você tem que pôr objetivos para cada P. O seu produto, ele não vai ficar do mesmo jeito para sempre. A gente sabe o ciclo de vida do produto turístico, ele tem lá na frente a maturidade e o declínio. A gente tem que pensar sempre em inovação no nosso produto também. Então, você tem que criar uma régua para cada item. Pessoas, você tem que ir melhorando. Processo, certificação, né? A gente fala aqui muito da questão de certificação. Qual a próxima certificação que a gente vai atrás? Qual o próximo prêmio que a gente vai conquistar? Então, os objetivos, além do marketing em si, da promoção, é legal vocês atribuírem objetivos para cada P. Todos têm como melhorar. E tudo melhorando, a excelência do seu produto melhora, né? A margem de valor para você ganhar no mercado também melhora. E é isso, né? Eu trouxe só um ponto de vista mais, assim, além da promoção, para a gente começar esse tema. E a gente vai seguindo, acho que também todos têm algo para acrescentar, porque faz parte da linha de todo mundo, né? Então, é essa aí. Minha introdução é essa, agora vamos para os complementos. Isso aí, Thiago. Tem um detalhe que eu acho interessante também, assim, tão difícil quanto encontrar o seu público, é você fazer com que pessoas que não têm nada a ver com o teu produto te mandem uma mensagem no atendimento, né? Você diminuir a fila de atendimento de cliente que não tem o perfil, que não tem o poder de compra, né, do teu produto. Então, esse desafio do público-alvo, ele vai no sentido de você encontrá-lo, mas também evitar com que outros que não têm aquele perfil ou aquele poder de compra fiquem ali, né, te mandando mensagem, perguntando coisas, enfim. Fê e Fê, vocês querem complementar algum? Eu acho importante a gente falar que tudo que o Akira trouxe, né, ele é vivo. Então, não dá para a gente olhar todos os P's, fazer um plano e abandonar ele para trás e seguir achando que o marketing sempre vai ter sucesso, né? Ele teve uma fala muito interessante, que é a questão do ar-condicionado. O marketing ele é tão profundo que o ar-condicionado do hotel, da pousada, é problema do marketing também. Porque é a nossa missão comunicar isso e fazer com que as pessoas entendam que estrutura elas estão recebendo, né? E isso é fundamental. Então, assim, o marketing e a nossa grande missão de falar com vocês aqui hoje é para a gente também tirar um pouco do digital, né? Embora a gente tenha o nosso título do painel é marketing digital, é porque ele é muito, né? É muito visível, é onde a maioria da galera está, olhando as redes sociais, fazendo um site, blog, enfim, mas tem uma profundidade muito grande do marketing que ele é offline e ele é as nossas ações de rotina, né? Não adianta a gente fazer uma rede social linda se quando chega no atendimento a pessoa que está atendendo não sabe escrever direito, não tem o tom de voz da empresa. Para o cliente final, a gente é uma única entidade, a gente está ali, todo mundo tem que falar igual, e isso é importante, isso é tom de voz, isso é definir, né? Então, assim, quando a gente traz todas esses pontos que o Akira trouxe, eu acho que a parte mais importante não abandonem o marketing, revisem ele com a maior constância. Se fez, o Vini recentemente teve uma certificação, beleza, foi lá, fez um puta de um processo, passou um tempão fazendo, e agora, o que eu faço com isso? Tem que revisar tudo que ele faz. Todas as redes sociais, os sites, se tem camiseta, como é que está o rodapé do e-mail, como é que as pessoas estão se comunicando, a importância da equipe dele entender sobre isso. Então, é uma coisa que melhorou dentro de todos os P's, mas que afeta todos os outros. E ele precisa investir nisso, porque senão
foi lá, fez um baita trabalho, teve a certificação e daqui a pouco a galera nem usa isso. Mas é uma baita oportunidade para a empresa comunicar isso, né? Então, é importante a gente ter sempre em mente isso. O marketing, ele é vivo, ele é rotina, ele é diário e precisa sempre ter um olhar bem clínico para isso. O meu pensamento quando a gente está criando um produto ou está pensando no público-alvo é basicamente pensar no problema que a gente está resolvendo. Então, eu costumo dizer que o que me dá mais prazer em trabalhar com marketing é gerar problema na vida das pessoas. Porque se você parar para pensar, vamos lá, quem que é pai? Levanta a mão, por favor. Perfeito. Eu fui criado pelo meu avô. O meu avô, meu pai saiu para comprar cigarro, bom, brincadeira, mas o meu avô, ele me criou. E a lembrança das melhores viagens que eu tenho são com meu avô. Meu avô saía comigo, colocava a gente numa Brasília e a gente ia pescar. E em 2022, o Thiago convidou a gente para ir pescar, para ir passar um Réveillon no Pantanal. E a gente foi passar o Réveillon no Pantanal. Nesse Réveillon, a gente ficou numa fazenda e acabou que tinha uma atividade de pesca. E no final, a gente estava pescando lá, e todo mundo feliz, cada um pegando seus peixinhos e tudo. Só que, imediatamente, na minha cabeça, veio a memória do meu avô. Você já parou para pensar, você que levantou a mão aí, que é pai, que os seus filhos estão crescendo, e que vai chegar um dia que, se você não criar memórias afetivas nele, você vai perder isso. Ele vai chegar, vai estar praticando uma atividade, vai estar pescando, e ele não vai lembrar de você, não vai lembrar do pai dele, não vai lembrar da família, desse tipo de momento. Então, quando eu estou vendendo uma viagem, se eu definir, por exemplo, que o público-alvo é família, eu vou pensar exatamente no problema que essa família vai ter. Qual que é o problema? Você não está criando memórias afetivas. Você não está tendo tempo de qualidade com a sua família. Esse é o problema. O produto é só fim. E eu acredito muito que vocês vão criar os melhores produtos. Mas comunicar isso é o que vai fazer a diferença para as pessoas. Muito bom, Fê. E como é que a gente cria um produto? É comigo? Essa hora, o primeiro às damas é sempre a sacanagem, né, cara? Ele fez isso comigo na outra palestra do ano passado, mas peguei ele no pé. Então, bom, falando pela minha experiência, né, tenho uma empresa de turismo de aventura, nosso primeiro produto é o nosso produto estrela, que é o salto de pêndulo. Ele é um produto muito diferente, muito inovador e totalmente fora da curva. Então, toda vez que a gente vai falar dele, é complexo. Mas agora a gente tem outros produtos. A gente tem a tirolesa de bike e tem uma tirolesa convencional. Quando nós fomos criar a tirolesa de bike especificamente, a gente teve que, obviamente, analisar, é o mesmo público? Quem compra a tirolesa compra o salto? Ou quem compra o salto compra a tirolesa? Como é que a gente vai falar da tirolesa? Ela é emoção, contemplação e beleza, ou ela é adrenalina radical, como é o salto? Então, essas análises, quando a gente foi entendendo e vendo o público, porque isso é uma coisa muito importante, né? Analisar o que a gente está fazendo, se funciona. Então, também não é sobre criar, aplicar e deixar. É ficar lá, pegar feedback, acompanhar. Então, a criação de produto vem muito disso. Estudar o mercado, analisar o que a gente tem de dado, a gente acompanhar o nosso cliente, pegar os feedbacks. Então, com o tempo, ele foi se remodulando de todas as formas. A minha operação mudou. Quando a gente começou, a equipagem era em cima, do lado de onde entrava nas bicicletas e ia. Hoje a gente está, neste momento, fazendo uma obra para expansão do local onde se equipa. E não é porque o público aumentou também, né? Que bom. Mas é pela experiência que as pessoas estavam tendo. Elas acabavam que quem estava saindo para quem estava entrando era um pouco complexo, as pessoas queriam tirar foto e não encaixava. Então, essa criação do nosso produto, ela continua. Faz 2 anos que a gente tem a tirolesa de bike, mas a gente continua analisando ela para fazer as melhorias contínuas e levar isso para os nossos clientes. Também utilizando toda a parte dos P's que a gente tem, né? E a questão do preço, como é que a gente ia precificar, né, em relação ao salto. E como é que a gente ia aplicar isso para as pessoas. Quem quer comprar as 2 atividades? A gente cria um combo ou não cria? E aí, quando veio a última tirolesa, que é uma tirolesa convencional,
A gente faz um combo de tirolesas ou a gente só faz um pacote com tudo? Mas será que quem faz as tirolesas quer fazer o salto? E essas perguntas são perguntas que a gente vai respondendo todos os dias e analisando todos os dias. A gente faz isso, né? Temos os nossos relatórios de operação e depois a gente consegue ver quem fez as duas atividades. E a gente consegue entender hoje que o salto a bike é muito mais impulsionada pelo salto do que o contrário. Quem vai fazer o salto, o ticket médio da bike é menor, a pessoa já quer fazer um outro momento, descobre que da bike tu enxerga quem está saltando, pô, eu vou fazer aquilo lá também. E as pessoas compram no local, né? Além disso, o salto, por ter um ticket médio mais alto, as pessoas compram antes, se programam. A bike não, é de ocasião. Estou aqui no parque agora, quero fazer agora. E tudo isso é análise, né? Então, a construção de novos produtos passa muito sobre isso. Entendam o mercado, vejam quem são os concorrentes, o que está acontecendo, visitem, né? É importante. Vão fazer atividades parecidas com as de vocês em outros lugares. Sejam vocês os turistas, analisando. A gente estava numa Cook Safari, né, 2 dias atrás, e a gente estava conversando sobre isso. Nós trabalhamos o tempo inteiro. Como é que é a experiência? Como é que foram as interações? Quanto tempo a gente esperou na fila? O que aconteceu? Que informação eu gostaria de ter a mais? Então, isso é importante. A construção do produto de vocês também passa por conhecer outros, né? Eu trabalhei há muitos anos atrás na Universal Studios em Hollywood e eu me lembro muito do meu treinamento que eles falavam isso, você não sabe o que é ser um cliente do parque se você não for. Então, o meu primeiro dia era era ir para o parque brincar. Eu cheguei para me treinar no meu trabalho, eles falaram, toma o ticket e vai para o parque. Não, como assim? Estou ganhando a entrada? Tá. E aí eu vivi um dia inteiro, e aí no dia seguinte a gente começou a falar sobre isso. Eles são muito impecáveis, né? Um jeito muito próximo da Disney de trabalhar, mas é sobre essa experiência. Então, eu preciso viver para conseguir passar. Façam isso. Construir os produtos de vocês, passa também por conhecer os produtos dos outros e entender que ponto eu poderia ser melhor, ou o que desse serviço eu posso aplicar no meu, que vai funcionar também para o meu público, para aquilo que eu quero vender, enfim. Bom, vamos lá. Essa parte de produto, o que é importante a gente sempre levar em consideração? Em resumo, o que a Fer falou, está muito relacionado a... Está dando microfone? Não. Tá. Tem muito a ver com... Alô? Pronto. Tem muito a ver com repertório, né? E o repertório, desde produtos que você já desenvolveu, ou produtos que você vivenciou, ou o benchmark, né, o comparar. Então, você só vai desenvolver bons produtos se você tiver um bom repertório, que é uma combinação de conhecimento, de vivência, né? Por isso que, às vezes, essas missões, as viagens, às vezes a gente volta com grandes ideias, insights, né, de como a gente pode criar ou melhorar o nosso produto. Então, está muito relacionado a repertório. Então, quanto mais básico é o seu repertório, sua vivência, mais básico fica o produto. E tudo bem, né? Eu acho que o produto ele tem essa questão da maturidade, né? Do desenvolvimento dele, mas eu acho que a gente sempre tem que dar sempre um próximo passo depois do básico bem feito. E às vezes o pessoal busca uma inovação pela inovação, né? Que é um atalho para fazer um produto inovador, diferente do mercado, mas ele não consegue nem garantir um básico bem feito, um entregável bem feito. E aí ele vai melhorando, né? Com certeza o pêndulo lá, ele não é a mesma coisa desde quando ele iniciou. Então ele vai a partir de repertórios de experiências dos clientes, de pesquisa de mercado, o benchmarking, tudo isso vai compondo e melhorando o produto, né? A gente tem que permitir essa inovação constante. Mas, assim, é difícil cobrar para alguém que não teve repertório suficiente que ele faça o melhor produto do mundo, mais inovador. Não tem atalho para isso, né? Às vezes, ou você traz um sócio, ou traz parceiros para desenvolver um bom produto, que ele vai ter conhecimento, repertório, experiência para compor, mas se é parte de você, o melhor caminho é começar pelo básico bem feito, uma pesquisa de mercado, né? Você não vai ter muita experiência, mas eu acho que às vezes o mercado às vezes ele pressiona muito pela inovação, né? E eu acho que isso às vezes é até injusto, né? Dependendo do nível de maturidade de cada empreendedor com que ele está desenvolvendo. E é comum muitos produtos surgirem como uma atividade simples, uma atividade, ela evolui para uma experiência, até realmente algo que gera um valor transformador nas pessoas, que chega aquele nível das pessoas falarem, não sei quanto custa, mas eu quero.
Você chega numa curva de valor onde a pessoa deseja tanto aquela experiência no castelo do Harry Potter, aquela experiência na cidade lá da Nova Zelândia que simula o Senhor dos Anéis. Você chega num nível de valor que não foi da noite para o dia, muitas pessoas com repertórios, né, e experiências que com certeza desenvolvem grandes produtos, né, contribuíram para isso. Então, é difícil falar um certo ou errado no caminho de desenvolvimento de produto, né? Está muito relacionado a repertório e fazer o básico bem feito. Assim, é um ponto de vista mais assim, para a gente não tentar desmerecer produtos que tem no mercado, que às vezes ele não está pronto ainda, mas ele vai ficar pronto. E o legal só para fechar aqui, o empreendedor do turismo, dos negócios, eu falo que eles são os viajantes do tempo, né? Eles veem algo que não existe ainda. Eles estão lá no futuro vendo algo, está vendo ali uma piscina de borda infinita, com uma vista para não sei aonde, está olhando 10 chalés a mais, num estilo colonial, não sei o quê. É normal, é natural, né? A gente permanece no mercado por causa dessa visão de futuro que nos mantém ali, né? A paixão combinada com a visão. Então, acho que a gente entendendo onde a gente quer chegar, combinando tudo isso, né? E a gente, como viajante do futuro, a gente tem que ir e voltar e executar coisas para chegar naquele futuro, né? Ele não vai espontaneamente surgir. Então, a gente sempre tem que voltar e contar essa boa nova para a nossa equipe, para os nossos financiadores, para os nossos parceiros, para tentar desenvolver e chegar naquele produto ideal. Então, acho que tem esses cenários. Eu acho que não é o certo ou errado, é o repertório e o nível de experiência que cada um está desenvolvendo o produto, né? Perfeito. A criação do produto em si, ela tem que estar bem alinhada ao que você realmente quer entregar. Por exemplo, o seu processo, ele não pode ser falho dentro do que você prometeu para a pessoa. Vou te dar um exemplo. A pessoa vai fazer uma trilha, ou vai praticar montanhismo. Se você prometeu que aquela atividade, para um ansioso, ela vai resolver pelo menos uma noite, ou aquele dia de ansiedade da vida dele, tem que resolver isso. Você não pode deixar o cara numa fila, por exemplo. Você não pode tornar o processo extremamente burocrático. Porque se você prometeu para aquela pessoa que ela teria aquele benefício naquela atividade, você tem que garantir que o seu processo entregue isso. Então, desde uma fila, desde coisas que você pode fazer para contribuir com que o sono dele seja melhor, se foi isso que você prometeu, porque o que eu vejo muito é as pessoas criando o produto e focando na venda do produto. Toda hora a gente está focando em vender o produto. Por exemplo, a gente fez um grande lançamento agora de 8 grupos de viagens, são viagens pelo mundo, e são viagens para mulheres. Se você me perguntar quais são os destinos, eu não sei. São 8 grupos, lembro ali, basicamente de uns 3 ou 4, porque o meu foco era muito no público. A gente criou um mapa de empatia para entender quem era esse público. A gente estava vendendo viagens para mulheres, e a gente viu quais eram os problemas daquelas mulheres. E a maioria, a gente faz muita pesquisa, o que eu descobri, muitas dessas mulheres elas não tinham companhia para viajar. Então a gente começou a prometer isso. Muitas dessas mulheres elas buscam se rejuvenescer em uma viagem. E um dos anúncios que mais teve sucesso durante esse lançamento foi um anúncio que eu virava para elas e falava que a mulher, né, que estava fazendo o lançamento junto comigo, ela virou no anúncio e falou: eu vou te falar agora, se você é mulher, vou te falar agora uma coisa que vai rejuvenescer 10 anos da sua vida sem efeitos colaterais. O que era isso? Ela estava entregando para as mulheres viagens. Enfim, sempre focando em entregar aquilo que a gente prometeu. Se eu prometi que essas mulheres vão ter companhia para viajar, eu tenho que entregar isso no meu produto. Se eu prometi que essas mulheres vão fazer novas amizades, na volta eu tenho que ver se eu consegui entregar isso para as pessoas. Porque é isso que também vai garantir que o meu relacionamento com o meu cliente continue mantendo ele dentro do meu negócio, ou seja, retenção. Eu preciso continuar entregando isso. Meu produto, ele precisa entregar o que eu prometi. Oi? Muito bom, Fê, Thiago, Fernanda. Criação de produto, muitas das vezes o empreendedor ele começa criando um produto, né? E acaba negligenciando a estratégia, o público-alvo.
Eu tenho uma cachoeira num parque perto da sede da empresa, então meu produto é fazer a trilha, simplesmente, né? Então, e aí bota lá no site, trilha da cachoeira, da melancia, enfim. Quando, na verdade, esqueceu de pensar na estratégia, no público-alvo e dar alguns passos antes. E é importante também entender a jornada de compra desse consumidor, né, Fê? Antes dele te mandar uma mensagem, ele já está buscando ali viajar há pelo menos 1 ano, 6 meses. Antes dele decidir vir para Foz, ele está avaliando se vai para Urubici, se vai para o Pantanal, se vai para o Rio de Janeiro. Como é que é esse negócio de jornada de compra, Fernando? Então, quando a gente pensa na jornada do consumidor, eu gosto de pensar em níveis de consciência. Isso não foi eu que inventei. Mas os níveis de consciência, eles conseguem me guiar muito bem dentro da jornada de compra das pessoas. Hoje eu tenho uma pessoa que ela está totalmente inconsciente. A gente fala do nível 1. O cara que está aqui agora e não está pensando em fazer nada. Ele simplesmente acordou. Aí ele abriu o Instagram e viu uma foto de um casal em uma trilha. Um exemplo. O que aconteceu? Eu falo para vocês que o marketing é sobre gerar um problema na vida das pessoas, não é? Se ele abriu o Instagram e viu uma foto de um casal, e naquela foto o casal estava falando ali o quanto aquela viagem mudou a vida deles, que se reconectaram melhor naquela viagem. Ou seja, o casal, aquela pessoa que está olhando para aquela foto, viu que uma viagem na natureza pode reconectar o casal. E ele está precisando disso para ele. Agora ele tem um problema. Ele está no nível 2. Esse cara que tem um problema, ele vai começar agora a buscar a solução para esse problema. Então ele vai entrar, por exemplo, no Google ou no Facebook, vai pesquisar mais sobre esse problema, né, para descobrir se realmente uma viagem pode reconectar o casal, se pode ajudar o casal a ser mais unido, enfim. Depois disso, depois que ele fica consciente da solução, está consciente da solução aqui, ele está consciente do problema e da solução no nível 4, quando ele entendeu várias soluções que o mercado entrega. Vou te dar um exemplo. Emagrecimento. O mercado de emagrecimento nos Estados Unidos, no ano passado, faturou 80 bilhões, só dos 3 remédios que mais vendem para emagrecer. O Ozempic está entre eles. 80 bilhões. Isso é uma solução para quem quer emagrecer. Mas fazer uma atividade física na natureza também é uma solução, não é? As pessoas elas vão ficar conscientes de várias soluções, porque ele tem um problema. Então, se eu apresentar a minha solução também nesse nível, quando ele estiver buscando por esse tipo de coisa, eu vou aparecer para ele como solução. Depois que ele está totalmente consciente tanto do problema e da solução, ele chega ali no nível 5, que é o totalmente consciente, ele vai decidir para qual caminho ele vai seguir. Às vezes ele está só esperando realmente uma condição especial que você vai oferecer, ou qualquer outra coisa. Mas a jornada ela está bem dentro disso. A maioria das pessoas, pessoal, elas não estão pensando em, sei lá, fazer uma trilha agora na natureza. É a maioria das pessoas. Estava conversando com o Samuel aqui outro dia. O Samuel está assim, eu quero muito que as pessoas façam a prática de meditação e de yoga na natureza. Mas eu acredito que o meu custo por lead vai ser muito alto, porque tem pouca gente pensando em fazer isso. Eu falei, Samuel, mas já rodou? Não rodei ainda. Eu falei, mas olha só, eu acredito que pessoas que estão querendo fazer essa atividade são poucas pessoas. Mas e a quantidade de pessoas que não sabem o benefício que essa atividade pode trazer para a vida delas? O ansioso, o sono e tudo, é a maioria das pessoas. Tem muita gente que tem insônia, tem muita gente que é ansioso. Se essa atividade pode ajudar essas pessoas, a gente chega num oceano de pessoas. Eu tenho muito mais gente interessada nisso. Então, o seu processo de pensar assim, cara, em consumidor, ele não pode se resumir a uma pessoa que está ali totalmente consciente, que é o cara que já entendeu que yoga é para a vida dele, que meditação é para a vida dele. Ele tem que estar focado também na pessoa que está inconsciente do problema, que está inconsciente disso, dessa solução, do problema e de tudo que você está entregando. Porque a jornada ela vai começar ali, do zero, no ponto zero. Tá legal, ótimo.
Só fazer um complemento, que eu gosto também de trabalhar muito essa parte do nível de consciência, inclusive o Fernando escreveu muito bem essa parte como funil, né? Mas eu gosto de ir além também. O nível de consciência, não só pensando em toda essa trajetória, né? Existem pessoas, o seu produto, ele tem públicos que naturalmente têm já um nível de consciência pré-definido. Então, por exemplo, uma pessoa, querendo ou não, que já foi para um ecoturismo em Bonito, a régua dele é diferente para quem nunca foi para um destino de ecoturismo. Então, assim, quando a gente entende o nível de consciência que é o quanto a pessoa sabe sobre o que você vende, ele atinge mais rápido e gera um diferencial mais rápido para um determinado público. Então, vou pegar um outro exemplo. Viajantes internacionais. É diferente o tratamento, como você quer posicionar o seu negócio ou construir um funil, falando para pessoas que nunca viajaram internacionalmente. Os problemas que ela tem, como o Fernando escreve, eu não tenho passaporte, não sei se precisa de visto, ele tem umas dúvidas, né, inerentes ao nível de consciência que ele tem sobre o que ele quer consumir. Diferente de quem já viaja frequentemente internacionalmente. O cara já tem passaporte, já tem visto, ou já sabe quando vê um preço de passagem para Portugal, se aquilo está barato ou caro. O nível de consciência dele é diferente. Logo, para eu me diferenciar dos meus concorrentes para esse nível de consciência, são outros recursos de comunicação que eu tenho que trabalhar. Então, trazendo para a realidade, qual o nível de consciência do público, né, que você quer trazer para o seu negócio, aonde você vai gerar valor para ele, onde você vai mostrar que realmente é diferente e não é um básico ou que não é qualquer outra coisa. Então, você tem que sempre alinhar o nível de consciência do público, que é mais perfil para você, para ele já bater o olho e gerar valor em cima de você. Esse entende do que fala, né? Ou esse vai me ajudar melhor do que aquele. Porque às vezes também, se você mostra muito super ultra especialista, você espana aqueles mais básicos, aqueles que estão, né, numa jornada ainda de início. Então, esse alinhamento de comunicação e o perfil do público que você quer, o nível de consciência que ele tem, é muito estratégico na sua ação, tanto nas campanhas, nos anúncios, quanto nas páginas de vendas, no produto mesmo, né, os benefícios que você vai trazer para frente do seu produto, né, para gerar valor para aquele nível de consciência que mais faz sentido para você. E você conecta mais rápido. Vou pegar um exemplo da agência receptiva que eu trabalhava lá em Bonito. A gente identificou que o perfil do público que entrava no perfil do Instagram, porque são vários canais, tem site, tem blog, mas do Instagram especificamente, eram pessoas que perguntavam coisas, a gente identificou por perguntas, né, que ela já estava na jornada do produto. Ela já estava pesquisando Bonito e Pantanal. Só que, tem um monte de trilha de cachoeira, tem um monte de flutuação, qual que é melhor para mim? Na cabeça desse viajante, já estava quase desistindo. Mas você me ajudou a decidir. Quando a gente identificou pelos padrões de comportamento, a gente entendeu que quem chegava ali, o nível de consciência dele já estava de produto, naquele canal Instagram. Aí, como que ficou o link da bio, né, a descrição? Se você tem dúvida se Bonito e Pantanal é para você, nós somos apaixonados e especialistas no melhor destino de ecoturismo do Brasil. Fala com a gente. Quando o cara lê aquilo, e ele está nessa fase, fala, encontrei um lugar que vai me ajudar a tomar uma decisão, vai me ajudar a escolher a melhor trilha, melhor... Então, quando a gente entende o nível de consciência... Eu peguei um exemplo, né, bem bobo aqui, mas que faz parte quando a gente consegue mapear a jornada do cliente, onde gera mais valor para ele, de acordo com o nível de consciência que ele tem do que você vende. Então, você faz isso em todos os lugares. No YouTube, como é que eu gero valor para ele, no cliente que eu quero atingir, com o conteúdo que eu quero gerar? Então, quando a gente mapeia tudo isso e triangula em todos os ambientes que ele passa, toda hora que eu passo aqui eu vejo esse atrativo. Toda hora que eu vou em um lugar eu encontro essa agência. Né? É o eco da sua marca. Logo, quando ele não tem referência, ele entende que aquela deve ser uma das melhores opções. Então, porque você distribuiu muito bem dentro da jornada do viajante, né? Alinhado ao nível de consciência que ele tem, que você é a melhor opção para ele. Então, esse mapeamento ele é muito importante nesse processo, para você alinhar expectativa à realidade. Né? Então, isso deu uma avançada aqui, mas é um pouquinho disso. Né? Então, pegando a carona aqui do que o Fernando trouxe, muito bem colocado, é legal também de considerar que nem sempre todo mundo segue um perfil, ou segue um funil do início ao fim. Muita gente já começa ali praticamente na decisão de compra. Ou, né, ele estava pesquisando seu concorrente e caiu em você. Né? E às vezes ali é a virada onde você vai mostrar que você é melhor do que o seu concorrente. Quando você identifica que muita gente chega por você
começando pelo seu concorrente, você já tem que soltar o seu diferencial comparado a esse concorrente que todo mundo já viu na jornada. Esse mapeamento ele vai ditar aonde você vai realmente gerar diferença na decisão de compra, né? Agora eu quero falar. Eu acho importante disso que o Akira trouxe, que a gente tem que entender que preço não é diferenciação, valor é. E essa análise em que a gente constrói essa jornada de compra e vai entregando valor, passa por todas as frentes de vocês. Não adianta ter uma baita experiência lá, mas não conseguir falar sobre ela, né? E os turistas, os viajantes, eles querem muito ter uma referência, né? Um pai, uma mãe que diga, te pego na mão e te explico o que é. É a maioria. E a gente hoje, o mercado de ecoturismo está expandindo muito, mas tem muita gente que ainda desconhece. E como é que a gente faz isso? Através da informação, né? Então, mostrando isso. Às vezes são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença, como, por exemplo, leve repelente. Eu estou aqui, desde que eu cheguei, com o negócio na boca, porque eu tomei uma picada de mosquito na boca. E eu não imaginava que tinha tanto mosquito aqui, eu estou usando repelente alheio. E essa informação faria toda a diferença para mim, porque eu sou super alérgica, né? Então, isso é entender e construir esses valores. Alguém está olhando tão profundamente que eu sabia que eu tinha que levar o repelente, né? E olhando, como eu falei para vocês na minha fala anterior, olhem o todo e entendam em que pontos dessa jornada a gente pode ir construindo o valor para as pessoas, né? E existe uma parte do marketing que é a questão do branded content, né? O branded content é uma forma de passar informação para o consumidor final sem dizer a marca tem isso. Então, a MSV faz estruturas de tirolesa. A roda é inversa, a gente informa. Você sabia que para ter segurança numa atividade tirolesa é importante ter isso e aquilo? Que você precisa desse tipo de equipamento, desse tipo de certificação, desse tipo de treinamento? E olha que interessante, uma empresa no Brasil tem, e ela é MSV. Ela não veio no topo, ela está embaixo. Primeiro eu informei sobre tudo isso. E isso vale também porque a gente está falando de destino. Conversar para as pessoas sobre isso, né? O Fernando falou muito do problema, resolver o problema da pessoa, a gente consegue através desses textos, e está na rede social, está no nosso blog, está no nosso site, mas, sobretudo, está nas pessoas que fazem. Então, quem atende também tem que saber falar exatamente o que está escrito no teu texto. Não é terceirizar numa agência e achar que o teu colaborador está sabendo ou que vocês mesmos estão empoderados deste assunto. É importante saber, né? E a gente tem tanta oportunidade no mercado, o Fernando trouxe a questão das mulheres, viagem de mulheres. A gente tem destinos acessíveis, tem a questão de criança, pet. Então, tudo isso é informativo. O Luizão, ele está sempre com a Juju, vocês já viram? Ele é apaixonado pela Juju. Toda vez que ele vai fazer uma viagem, ele precisa saber se ele pode levá-la e como é que ela vai ficar. Isso para ele é fundamental, porque não adianta ele vir para cá, deixar a Juju presa numa casa o dia inteiro sem fazer xixi e passar o dia no congresso. Isso não existe na cabeça dele. E ele está aqui com a gente, trabalhando com a gente, é importante que faça isso, né? E como que é chegar até lá com a Juju? Dá para eu ir de avião? Que peso que a Juju precisa ter? E quais são os riscos que ela corre? Quando ela chegar lá, vai ter alguém que vai me receber? Qualquer Uber aceita cachorro? Não. Tem Uber na cidade ou não tem Uber na cidade? Então, são várias coisas que a gente vai informando e construindo essa jornada. Eu fui para o Jalapão recentemente e a minha irmã mandou uma mensagem para mim, que eu postei uma foto, ela falou, nossa, esse lugar é lindo, eu estou louco para conhecer com a Loli é minha filhada. Eu falei, cara, eu não acho que esse destino é para você agora, não. Eu acho que ela tem que crescer um pouco mais. De fato, é um lugar muito bonito, mas desse modo que eu vivi, a minha vivência, porque eu desconheço outros tantos passeios, eu não acho que seria positivo, mas procure informação. E aí ela estava lá fazendo essa missão. Então, assim, é importante a gente construir a jornada do começo ao fim, dando informações para as pessoas. Isso é o que vai gerar valor, isso, inclusive, que vai ajudar na própria precificação, né? A gente tem casos, por exemplo, o salto de pêndulo, só o salto custa R$500. Tem casos de pessoas que chegam lá e falam, eu já fiz por 80, não sei aonde. Que bom! Se tu curtiu, que bom! Mas o que a gente entrega aqui é bem diferenciado. Se tu pagar, vai poder aproveitar a nossa experiência. Obviamente, não falamos assim, né? Mas a pessoa vai poder conhecer. E
sempre 100% das pessoas saem e falam, valeu cada centavo. Essas mesmas pessoas que falaram do preço quando chegaram, entenderam o valor. E isso é onde a gente coloca a informação em tudo aquilo que a gente constrói. Porque elas chegaram lá com o desejo. Elas só não queriam gastar aquele montante. Mas quando gastaram, entenderam que estavam investindo em si mesmas. E não dando dinheiro para a minha empresa. E aí, Fê, dentro da jornada de compra, a gente está falando também da experiência do cliente antes de comprar, né? A experiência que ele tem no site dos concorrentes, na internet, nas mídias sociais. E tudo isso tem a ver com criação de conteúdo, né? E como é que você acredita que a gente consiga criar uma experiência para o cliente verdadeira, uma experiência para o cliente satisfatória, para que ele possa confiar no teu conteúdo a ponto de te mandar um oi? Boa. Uma das coisas que a gente mais gosta é os próprios clientes falando para os clientes, né? Então, hoje a gente fala muita coisa os influenciadores, mas a verdade é que todos somos, né, influenciadores. E hoje existem tantas plataformas que têm nota para o nosso negócio, é Google, é TripAdvisor, que a gente vai lá e lê o que a pessoa falou sobre isso, né? Falou, endossou o produto ou não. E muitas vezes é o nosso ponto focal de decisão. Hoje, quando a gente vai comprar num site novo, a gente bota no Google para ver se ele não está no Reclame Aqui. Será que eu não vou tomar o golpe? Quem que está construindo isso são as pessoas. Então, pegar o depoimento dos nossos clientes e colocar eles na nossa rede social ajuda muito a endossar. Porque não sou eu que estou dizendo que é bom. É o cara que viveu isso que está dizendo que é bom. Não é o meu colaborador. Claro que nós somos importantes nesse processo, né? E nós tentamos deixar com que todos os nossos sejam protagonistas dessa cena. Mas o cliente é que vai fazer a diferença nessa conversa. Então, nós buscamos fazer muito uma construção de experiência do cliente Então, o nosso site tem, por exemplo, lá embaixo, perguntas e respostas. Então, as perguntas que as pessoas mais querem saber. A gente hoje utiliza um robô dentro do nosso WhatsApp para até mitigar um pouco da questão de ter que fazer atendimentos tão ativos com perguntas banais, que é quanto custa, né? A pessoa clica ali, já viu, beleza. Se ela quiser continuar, ela continua o papo, chama o atendente, consegue finalizar. Mas a gente vai criando as experiências para o cliente pensando do começo ao fim, né? E eu acho que a gente que trabalha com serviço, muitas vezes nós estamos falando, e o marketing ele mais abrangente, não pontual para o turismo, mas mais abrangente, fala muito em pré-venda e pós-venda. Mas a gente tem um meio do caminho que é fundamental. O pré-venda, o pós-experiência, o pós-venda pré-experiência e o pós-venda pós-experiência. Então, tem um tempo entre o momento que a pessoa me compra até o momento que ela vai viver. O que eu faço nesse caminho? Essa também é a experiência, né? E a gente dá essas informações. Então, nós temos uma plataforma de envio de e-mails também. Então, a pessoa comprou, recebeu a primeira informação, comprei, beleza, já garanti o meu ingresso. E aí a gente faz uma construção de informações. Até ela chegar lá, quais são os melhores caminhos para ela pegar. A gente tem uma plataforma que fala dicas da nossa região. E essa plataforma é a única plataforma que tem de Urubici, especificamente de Urubici, em inglês, português e espanhol. E a gente recebeu pessoas de 68 países diferentes. Então, isso também ajuda na experiência, porque eles sentem confiança. E mesma coisa que eu falei antes, não adianta eu ter um site lindo e chegar lá e a minha galera não falar inglês e espanhol. E a nossa galera fala. Então, chega lá e a gente faz toda a equipagem, passa todas as instruções, tudo nas 3 línguas. Isso também é a experiência do nosso cliente, né? Então, ela é muito conectada, a experiência do cliente com a questão da construção de conteúdo, porque a gente precisa ter certeza de que em todas as frentes que ele vai me acessar, independente da frente que seja, pode ser no WhatsApp, pode ser no Instagram, pode ser no site, pode ser no meu receptivo lá, a informação que ele vai ter para fazer essa compra, para tomar essa decisão, dê para ele segurança o suficiente para que ele consiga comprar. E é o que a gente sempre fala, né? Tem muito cliente que entra em contato e, ainda assim, ele já sabe o preço, ele já sabe tudo, mas ele quer falar com a gente. Por quê? A nossa atividade acontece a 100 metros de altura, a pessoa vai se saltar de 100 metros de altura, né? Se saltar é ótimo, se jogar de 100 metros de altura. Ela quer ter segurança. Como que é um critério de segurança? Falando com outra pessoa.
E elas falam isso, eu não quero comprar diretamente na máquina, eu quero falar com alguém, eu quero poder perguntar se alguém já se machucou, se a atividade é de fato segura. E isso também é segurança. Segurança é o nosso critério fundamental, como eu acredito que seja da maioria de vocês, né? Mas a segurança também está nesse diálogo, isso também é a experiência do cliente. Então, a gente tenta olhar todas as frentes às quais o cliente tem relação com a gente e procura entender em cada uma delas como é que constrói uma relação de conteúdo, de informação, de segurança, para que ele tome, de fato, a ação de comprar o nosso ticket, né? Quando a gente está pensando em experiência do cliente, eu gosto muito de modelar toda a estrutura que eu estou criando na Disney. Por quê? Porque o cidadão sai do Brasil, vai para a Disney, ele fica mais tempo na fila do que no brinquedo, do que aproveitando o parque, e chega aqui no Brasil falando que a experiência foi maravilhosa. Como que eu coloco um cara lá que ele vive numa fila e ele chega aqui falando que a experiência foi boa? Porque é tudo muito bem alinhado. A expectativa é sempre alinhada. Então, toda a estrutura que eu estou criando, a pessoa lá na Disney, por exemplo, ela sabe quanto tempo ela vai ficar na fila. Ela entra, o aplicativo já fala para ela quanto tempo que ela vai esperar naquela fila. Então, é a mesma coisa quando eu estou criando uma experiência para o cliente de comprar comigo. Ele entrou dentro de uma página minha, o atendimento fez um cadastro comigo, eu preciso falar para ele em quanto tempo ele vai ser atendido. Olha, dentro de 5 minutos o atendente está te chamando. Porque, cara, se eu estou anunciando, por exemplo, no Google, eu anuncio muito no Google, grande parte dos nossos investimentos hoje são em Google. Se eu não travar esse cara, ele vai para o meu concorrente, que está a um clique. Meu concorrente está a um clique, cara. Ele vai para lá. Então, preciso avisar para ele, ó, em 5 minutos você vai ser atendido por alguém. Meu boot mesmo vai e chama ele. Pô, 5 horas da manhã, meu boot está lá atendendo. Meu boot está sempre alinhando também a expectativa com ele. Olha, às 9 horas da manhã, um atendente vai pegar o seu caso. Eu só vou fazer umas perguntas aqui rápidas para você, para que a gente consiga te atender o mais rápido possível. Pronto, meu boot é basicamente isso. Eu pego, colho ali as perguntas de pré-vendas, que é o que a gente faz, tem basicamente boot hoje de pré-vendas. Pré-vendas é basicamente alinhar, né, o que aquela pessoa está esperando daquela viagem, para que o meu vendedor realmente entenda se ele pode ou não atender ela. Ele entende se aquela pessoa tem orçamento, se aquela pessoa tem data para o que a gente está oferecendo, e depois vai para um vendedor. O vendedor, o closer, né? Vendedor. O vendedor ele vai e fecha o negócio. Então, tudo sempre bem alinhado. Em quanto tempo você vai receber o seu orçamento? Tem que estar alinhadinho e tem que chegar na hora certa para a pessoa. Então, você consegue entregar uma experiência perfeita para a pessoa quando as coisas estão alinhadas, né? O combinado ele nunca vai sair caro para a pessoa. Então, deixa tudo alinhadinho. Bom, só para finalizar esse tema, é que o Banjo ele combinou a questão da experiência do cliente e produção de conteúdo, né? O que é legal a gente começar a refletir, né? Às vezes a gente tem a mania de ou criticar ou supervalorizar, né, o trabalho de criadores de conteúdo, influenciadores, mas uma coisa que a gente sabe que eles fazem muito bem, que a gente tem que aprender, né, os recursos que eles utilizam, né? O que acontece hoje no turismo? Não só no turismo, mas até qualquer produto e serviço. Normalmente a gente foca só em atributos, né? O que tem, o que não tem aquele produto, quanto que custa, de tanto por tanto, onde que fica o lugar. A gente traz informações muito superficiais, que quase, né, são as lâminas de promoção, que muitas vezes a gente posta e acredita que aquilo seja suficiente para a pessoa tomar uma decisão. Na verdade, isso só entrega para ela o superficial, para ela pegar aquilo, ir para o Google ou ir para o concorrente e conseguir algo, né? O balizador ali, da formação de preço, são só os atributos que você trouxe. O que a gente pode aprender com os criadores de conteúdo é onde eles ultrapassam, né, a nossa entrega de conteúdo. Quando eles mostram itens, que eu sempre falo, que é o quem, o porquê e o como. São 3 itens que a gente não desenvolve quanto deveria desenvolver, né? Então, se a gente for lá para o quem, o que é o quem? O influenciador está lá produzindo conteúdo lá no pêndulo, por exemplo, né, no salto. Ele mostra quem são as pessoas que frequentam. São pessoas comuns ou esportistas? São pessoas comuns ali, parece que a pessoa não faz atividade e tal, então ela vai se ambientando.
Quem que são as pessoas que atendem? Ó, como que eles dão uma atenção, né? Ajuda a pessoa a não ter medo, a enfrentar aquele medo, incentiva a pessoa a fazer atividade. Isso, que às vezes a gente como empresa não mostra, é um dos fatores que ajuda a pessoa a ter segurança e confiança em comprar aquele produto. Por isso que os criadores de conteúdo dominam, eles preenchem o imaginário do viajante, que nunca teve uma experiência como essa, ou que ele teve, mas era uma experiência igual a Fer falou, né? Já fiz uma de R$80. Às vezes foi a falha, não da comunicação da Fer, mas a falha do visitante de ter olhado melhor o conteúdo, que ali ela construiria um valor muito melhor do produto. Então a gente tem que aonde na jornada daquele cara que ele não viu isso, né? Então isso também é um caminho, mas a gente tem que mostrar aí o outro recurso é o porquê. Os criadores de conteúdos são muito bons nisso, né? 5 motivos para você saltar aqui e viver a maior experiência da sua vida. Então, quando a gente traz elementos que argumentam e ajudam você a dar motivos para a pessoa decidir pela sua atividade ou pelo seu destino, ajuda a pessoa a tomar uma decisão. Né? Quando você deixa para ela, entrega só preço, o que é, o que não é, e ele tomar uma decisão em cima disso, dá muita margem para ele sair daquela opção. E o outro, que é o mais importante, é o como. Como que é a operação? Olha como que é chegar, olha onde estaciona o carro, olha, é bem rapidinho para chegar no ponto, olha, passa por um processo de treinamento ou de instrução, e depois você salta. Então, quando a gente preenche esse imaginário, a gente constrói segurança, ajuda ele a tomar uma decisão melhor. E é por isso, né, o grande segredo dos criadores de conteúdo é esse, ele preenche o imaginário com quem, o porquê e o como. E aí, vocês podem ver, não é o suficiente. Por quê? Quem aqui costuma ler comentário de post, levanta a mão aí. Muita gente. A média é 67% das pessoas leem comentários de posts de produtos e serviços que ele está avaliando. Por quê? Porque muitas vezes é muito parcial, né? A empresa vai postar só coisa boa, né? Um influenciador foi pago para postar. Eu quero ver nos comentários, as pessoas que foram, se é tudo isso mesmo. E se ali a gente tiver confirmações de pessoas reais falando que aquilo é muito bom, que aquilo foi a melhor experiência da vida dela, não sei o quê, isso ajuda a pessoa a tomar uma decisão também. Então, esse composto, né, que faz muito, que a gente pode aprender com os criadores de conteúdo, é esse o grande segredo. E às vezes não é nada assim, o jeito que ele fala, é a câmera que ele usa, é técnica. Não, ela preenche o imaginário para ajudar o viajante a tomar uma decisão mais certeira, até para ele ver, não gostei, até para a gente afastar, né, quem não é o público. Esse é o melhor caminho para a pessoa se identificar ou não com o produto ou destino que você está vendendo. Né? Faz sentido? Então é esse caminho. A dica é tentem produzir conteúdos ou trazer, né, esse tipo de estratégia que vai provavelmente muito ajudar a pessoa a tomar uma decisão de compra. Né? Tiago, aproveitando, aqui a gente está na parte de conteúdo, quando eu comecei a estudar marketing digital, uma frase me impactou. E eu queria te perguntar se de fato ela é verdadeira e se isso é legal de ser feito. Copiar de 1 é plágio, copiar de 2 é pesquisa. E tem uma técnica que particularmente eu uso na Anatrip, que é ter um perfil fake, em que eu tenho ali, na minha linha do tempo, somente concorrentes, produtores de conteúdo que falam sobre turismo. Vocês estão lá, inclusive. E aí, quando eu estou nesse período de pesquisa, né, eu abro esse perfil e vou entendendo o que o mercado está falando sobre o turismo de natureza. E dali, é claro, eu acabo tirando alguns insights para fazer conteúdo e produto. O que vocês acham disso? Assim? É uma boa dica? É malandragem? O que seria? Vamos lá. Nada hoje é original, né? Sempre a gente tem alguma referência. É um recurso que muita gente fala de criar um perfil fake, seguir só perfis da sua área. É legal? Mas lembra que eu falei lá no início de produto? Repertório é importante. E o repertório só dentro da sua vertical, você vai fazer muito algo previsível, algo muito que alguém também está nessa mesma janela e vai fazer. É legal você estourar essa bolha e também
olhar outros mercados, né? Então, por exemplo, o que estão fazendo no mercado de o pessoal, até às vezes algo de estética, algo de outras áreas correlacionadas, depende com o seu produto. Seu produto é relacionado à saúde, é relacionado a outras áreas. É interessante você ver essas bolhas também para tentar pegar algumas coisas novas. Existe uma regra muito legal. Depois pesquisem, não sei se tem esse vídeo ainda, de 2011, da Coca-Cola. Elas têm uma regra de inovação que chama 70-20-10, né, de uma regra de 100%. 70% você faz só o que dá certo. Então, seu conteúdo que você está produzindo, não mexe no que está ganhando, né? 70% mantém o padrão, a editoria, linha de conteúdo, tal, que isso vai dar certo. 20%, algo que você nunca fez, mas vê o mercado fazendo, que aí está nesse perfil que você criou para ver o que o mercado tem feito, que você não fez, mas, bom, se você vai testar, nunca fez, vai fazer. Se der errado, 20%, errou. Mas se der certo, amanhã esse 20% vai virar os 70% e vai fazer parte da sua linha de conteúdo. 10% é o quê? Algo totalmente fora que ninguém tem feito. Que às vezes você vai descobrir fora da sua vertical, fora do seu mercado. O que estão fazendo em outras áreas que nunca alguém, de repente, vai conseguir fisgar isso e conectar, né, trazer para o repertório e desenvolver algo. Se der errado, pessoal, 10% só deu errado, ninguém viu até, né, e passou tudo bem. Mas se der muito certo, então esse fator de inovação, de você tentar todo mês, o que eu vou fazer 20% e 10% de diferente, seja na estratégia de conteúdo, seja na melhoria do produto, para manter um índice de inovação constante. Então, tentem, às vezes, aplicar essa regra. Toda vez eu tento fazer alguma coisa diferente, né? Durante a pandemia, muita gente fazendo live, né? Live. Quem nunca fez, começou a fazer, 20%. Quem já fazia live, começou a ter as lives collabs, né? Começou até aquela de chamar pessoas para convidar e fazer live, 20%. 10% que ninguém fez, né? Aí eu fui inventar a tal da live 24 horas, né? Que eu já fiz 3 de ficar 24 horas falando, né? Aí eu falei, nunca vi, já vi alguém fazendo show de 24 horas, tal, mas nunca conteúdo sobre o tema. Então, estourei a bolha. Se eu estivesse olhando a minha vertical, eu não ia encontrar isso. Fui para a vertical de música, que eu também gosto bastante, e vi isso acontecendo. Falei, vou fazer uma live de conhecimento sobre marketing digital no turismo, e 24 horas sem parar. Virou os meus 70%, lógico, não é toda vez, é uma vez por ano que eu faço, mas virou. Mas eu só consigo estourar a bolha e fazer alguma coisa diferente, ampliando o repertório e dando essa margem de permissão para inovar, né? Então, não sei, não é uma verdade absoluta, mas é uma coisa que vale a pena vocês testarem, porque isso mantém sempre o pessoal, nossa, acompanha eles, ou vão ficar de olho neles, que eles sempre têm um produto novo, que eles sempre têm uma coisa nova, e você sai do produto comum, ou do conteúdo comum, e vira uma referência, né? Então, às vezes, a gente não para de copiar, né? A gente sempre vai manter um pouco, mas as pessoas passam a copiar o que você faz. Quando você começar a perceber o pessoal te copiando ou te imitando, você está no caminho certo também, né? O que falam por aí. Boa. Eu acho assim, Banjo, que é importante sim a gente olhar, né? Olhar o que os outros estão fazendo, mas a gente tende a olhar muito mais pessoas e não empresas. Porque é muito do que o Akira falou dos produtores de conteúdo, né? O que a gente mais precisa ter para o nosso negócio, justamente para a diferenciação dele, é a autenticidade. E quando eu falo de marketing, eu sempre falo que existem 2 perguntas que vocês têm que fazer para vocês, para conseguir também responder sobre o produto, a empresa, o posicionamento, o conteúdo, que é: que história eu quero contar e por que eu? Né? Então, quando a gente vê as pessoas, o Akira falou, nem sempre é o jeito que ela fala, ou a câmera, mas ela tem características muito únicas, que torna ela o destaque dentro disso. Né? Porque hoje, influenciador, basta tu escrever no teu perfil que tu é influenciador e né? Não existe uma formação para isso. Mas os produtores de conteúdo, que eu acho que é a grande diferença, que são as pessoas que estão fazendo isso com um pouco mais de profundidade e qualidade, trazem o tempero da autenticidade, né? O tempero da personificação daquele seu próprio conteúdo. Então, eu gosto muito de seguir as pessoas. O que eu faço com frequência? Eu abro os Reels e vou rolando para ver o que está me entregando, o que o algoritmo está me entregando. Eu tenho vários álbuns no Instagram que tu vai salvando as coisas e categorizando, né? Então, eu gosto de
boas referências, perfis de pessoas que eu acho legal, a questão de estética visual. Então, tudo isso, quando eu estou consumindo para o pessoal, eu já vou separando para o profissional, né? O meu time de comunicação e marketing tem um grupo no Instagram em que a gente também vai se abastecendo disso. Olha que legal esse conteúdo, será que faz sentido a gente produzir? Vamos tentar fazer para a gente? E a gente está sempre nessa construção coletiva do que é legal. Mas das pessoas, quando eu vejo os posts aos quais eu gosto, os conteúdos aos quais eu gosto, eu geralmente tendo aí para as hashtags e aí entender o que eles estão colocando e o que essas hashtags estão tendo de conteúdo relacionado, né? Que aí você cai num grande álbum de muitas coisas e entende se ela está fazendo sentido ou não, e ver os comentários, as perguntas que as pessoas geralmente fazem. Inclusive, quando a gente tem os produtores de conteúdo que fazem com a gente parcerias, né, que fazem a produção de conteúdos diferentes para as nossas atividades, eu tendo aí nas perguntas que as pessoas estão fazendo para eles. Como é que chega, onde é que é, quanto tempo, quanto custa, porque essas perguntas são as que eu preciso responder no meu conteúdo. Então, a minha pesquisa ela é muito mais voltada ao que de fato já está acontecendo e entendendo o que eu preciso dar de informação para essas pessoas, né, do que necessariamente ver o que está sendo feito pelas outras empresas. Eu uso o conteúdo delas para me abastecer das necessidades de informação e construir o meu conteúdo com essa informação. Então, tem que ter um olhar um pouquinho mais aprofundado nesse sentido. Não adianta a gente construir um conteúdo super legal, mas que não está contando nenhuma história. E que as pessoas nem sabem por que vocês que estão fazendo aquilo, né? Eu falo também do cuidado que a gente precisa ter. Memes, trends, threads, tudo isso que tem na rede social e que está nos abastecendo o tempo inteiro, não é para todo mundo. Não é todo o diálogo que a gente tem que entrar. A gente, às vezes, não tem nem espaço para isso. Esse 10% que o Akira trouxe, da Coca-Cola, a gente já fez de memes e que deu muito errado. Mas muito errado mesmo, assim, coisa horrorosa. Mas erra rápido. Vamos embora, vamos para o próximo, vamos deixar isso para trás, vamos entender que tipo de conteúdo. Porque o público também passa disso, né? Será que o público que está indo lá na minha operação, e tudo que a gente faz de marketing é dado, né? A gente tem que analisar os dados. Então, será que o público que está indo lá, fazendo a minha atividade, as minhas atividades, é o público que vai gostar de consumir esse tipo de conteúdo? Muitas vezes não. Né? E um dos erros que a gente mais vê dentro da questão do marketing é Ctrl+C, Ctrl+V de Instagram com Facebook, por exemplo. O público não é o mesmo, o tipo de conteúdo não pode ser o mesmo, pode usar a mesma raiz de informação. Vou falar como chegar. No Instagram a gente é rápido, no Facebook a gente pode botar todo o descritivo, vai passar 3 pedras, virar à direita no boi amarelo. Por quê? Porque as pessoas consomem de forma diferente. Então, tem que ter essa análise mais crítica. E isso é legal quando a gente enxerga outras empresas fazendo e consegue trazer para a gente. Mas, para mim, o grande lance é olhar as hashtags para entender como é que está o fluxo desse tipo de conteúdo nas redes sociais e ver os comentários das maiores dúvidas que as pessoas têm. Tem um livro que o título dele é Roube como um Artista. Ele fala basicamente sobre isso, como que você modela outros mercados. E eu gosto de fazer basicamente isso. Por exemplo, meu Instagram mesmo, Instagram é pessoal, profissional, eu devo seguir ali umas 25, 30 pessoas, porque eu não gosto de olhar para o que o mercado está fazendo. Eu não gosto de ficar seguindo os meus concorrentes, por exemplo, porque eu gosto de modelar outros mercados, que são totalmente diferentes. Eu gosto de pensar o que a Coca-Cola está fazendo agora. Eu lembro que quando eu estava lá com a minha agência de ecoturismo, há alguns anos atrás, eu ficava vendo vídeo de fórmula de lançamento do Érico Rocha o dia inteiro, vendo aquele negócio, falando, cara, e ele pedindo para eu lançar um curso. Eu não quero lançar curso, eu quero lançar uma viagem, cara. Eu quero trabalhar com viagem, eu vendo viagem. E o meu foco era esse. E eu tentei modelar ele até eu conseguir entregar o que eu estava querendo. Eu queria vender viagem, eu queria fazer os maiores lançamentos de viagem. Né? E é o que a gente faz hoje. A gente modelou o Fórmula para isso. Então, eu estou sempre olhando para fora, o que o mercado está entregando. Para que as pessoas... E depois você acaba vendo isso. Né? Você vê, poxa, está me copiando. Isso é legal. Acho que a homenagem que tem é uma pessoa te copiar. Porque quer dizer que você está fazendo um negócio legal, quer dizer que está fazendo um negócio certo. Então, estou sempre olhando ali para o que o mercado está fazendo, mas o mercado fora da minha bolha mesmo. Boa, Fernando, obrigada. Na realidade,
Eu queria falar até sobre essa questão de conteúdo, assim, né? A construção, quando a gente vai fazer do nosso negócio, dos nossos produtos. Eu mencionei antes da gente trazer uma agência externa que ajude a gente a construir isso. Existe uma questão muito importante, que é o conhecimento sobre o que a gente está falando, né? Quando chegam os colaboradores novos, como é que vocês agem? Eles sabem sobre o negócio de vocês? Eles já fizeram isso? Eles conhecem diferentes tipos de trilhas, cachoeiras, hospedagens, vários destinos do Brasil, são bons em geografia? Porque isso vai estar nos conteúdos que a gente está publicando, né? E eu estou falando isso especificamente porque a gente tem, a Beta, uma agência que faz as nossas redes sociais, né? É a Tre, as meninas estão sentadas aqui na frente, vocês devem ter visto elas passeando pela feira, porque além de fazer as nossas redes sociais, elas também fazem assessoria de imprensa, que eu havia mencionado antes, e essa construção com elas foi muito legal, porque a gente precisou criar alguns critérios para que elas entendessem como é que são as fotos, que tipo de texto, o que interessa para a associação falar, como é que a gente fala sobre os nossos associados, né? Então, toda essa construção de mercado foi importante para que a gente ficasse trocando o tempo todo. Então, quando eu falei lá atrás que a gente educa o nosso cliente, a gente também tem que educar a nossa galera a falar daquilo que a gente está falando, né? Então, aqui fica o nosso agradecimento a vocês por toda a dedicação que tem tido com a Beta, todo o aprendizado, a curva de aprendizado que a gente fez juntas muitas vezes, né? Muitas vezes me perguntavam e eu dizia, gente, não sei, vamos descobrir. E a gente descobriu juntos. O trabalho delas está sendo visto, né? Toda a padronização de comunicação do Summit foi feito por elas também, pela equipe da Tre. E eu digo elas porque é uma mulherada mesmo, graças a Deus. Aqui não chega de macho, né? Ainda bem que tem mulher nessa equipe de comunicação. E é isso, né? A gente aprendeu a ensinar e ensinou aprendendo, né? De como que a gente constrói conteúdo de qualidade, mas sempre colocando as pessoas dentro daquilo que a gente quer entregar. Não adianta a gente só passar a missão. Façam a nossa rede social. A gente teve que ter uma curva de aprendizado e de ensino para que a gente conseguisse ter. Erramos muitas vezes, fomos puxados a orelha. Essa foto está fora, esse texto não deveria estar assim, foi colocada uma coisa errada, mas foram os erros que nos ensinaram muito. Então, a gente sempre falou isso com muita tranquilidade. Está tudo bem, vamos consertar e vamos aprender para a gente não fazer de novo. E isso é importante também no conteúdo de rotina de vocês, né? Como a gente falou antes, os 10% pode ser um gol, mas pode ser um grande fracasso. O que o fracasso ensina? Vamos entender por que foi um fracasso. E aí a gente começar a construir conteúdos que gradativamente vão aos 70%, porque a gente sempre vai ter o 10% de inovação. Não tenham medo de inovar, né? Não tenham medo de tentar o novo, porque é ele também que muitas vezes chama atenção. Mas construam isso com sabedoria, porque os aprendizados são fundamentais. Não é só deletar um post e fingir que ele não existiu. É entender por que aquilo foi um fracasso. Só aproveitar e fazer um parênteses, aproveitar que o seu Dardo está aqui, tudo bom, seu Dardo? Que ele é muito focado em performance também, né? Então, isso a gente não falou muito do P de performance, acho que até o Fernando ele entende bastante disso, mas só para trazer para a realidade de métricas, tá? Que às vezes fica essa coisa do viralizar, do negócio do conteúdo, tem que fazer mais conteúdos que viralizam. A gente tem que ter uma consciência, assim, vou desmistificar duas coisas. Primeira coisa a gente ouve muito por aí de gurus falando, o que você postou e bombou, você só vai fazer isso. Aquilo que não bombou, você não repete. Isso faz sentido para quem trabalha como influenciador, como precisa ter audiência, provar o seu valor com engajamento. O que a gente tem que entender é que existem conteúdos na sua linha editorial que não vão bombar, mas que são necessários serem falados. Então, normalmente, quando a gente fala o nosso produto ou serviço, ou sobre uma ação de sustentabilidade, alguma coisa, normalmente ela não vai ser um conteúdo que vai bombar, mas que é necessário para agregar e construir valor para o seu produto, para o seu serviço. Aquelas, ao invés de ter 1000 curtidas naquele conteúdo, teve 200, são 200 pessoas que entenderam o valor do seu negócio, que entenderam o que você vende, que entenderam o que você está construindo. Então, nem sempre tudo é em volta de engajamento. O engajamento, existem conteúdos, para isso também tem muita gente que fala, Thiago, como é que eu faço para sempre o conteúdo dar 300 curtidas, não sei o que eu estou fazendo de errado, que não dá mais igual a esse conteúdo. Esse conteúdo tem propriedades para gerar esse resultado. Agora, outros conteúdos não têm essa mesma proporção. Então, na sua linha editorial, existem conteúdos que, sim, performam muito bem,
e que você vai aprender em cima daquela performance a ela se manter ou melhorar. Só que tem outros conteúdos que não vão, milagrosamente, explodir, né, de visualizações, engajamento, porque não é a proposta daquele conteúdo. Então, cada conteúdo na sua parte de produção, existem metas e objetivos diferentes. Conteúdo, quando fala do seu produto, a média das 100 curtidas é essa a régua dele. Conteúdo, quando você fala sobre a parte de coisas impressionantes, incríveis, maravilhosas, a média é 800 curtidas, a régua dele é essa. Então, essa coisa que a gente tem que começar a entender, né? Minha meta é melhorar essa métrica para esse tipo de conteúdo e métrica para esse. Isso te dá mais clareza e menos ansiedade, porque a gente fica buscando números mágicos, né? Então, muito cuidado com isso, porque isso você vai gastar muita energia, tempo e dinheiro em buscar sempre o grande engajamento, mas existem conteúdos que não foram feitos para engajar, mas foram feitos para vender. Então, só para trazer esse parênteses, porque senão a gente entra num ciclo que funciona para um determinado nicho, mas que acho que para o nosso a gente tem que lembrar que a gente tem produtos e serviços para vender também, né? Eu gosto muito de usar isso que o Thiago falou, quando a gente está fazendo tráfego pago para vender um produto específico. Vou te dar um exemplo. Viagem a gente não vende se a pessoa não confiar. Se a pessoa não confiar em você, ela não vai comprar de você, e ponto. Tá? Então, vai ter dentro da sua rede social esse conteúdo que o Thiago falou. Esse conteúdo que não vai ter curtida, não vai ter nada disso, mas vai ser um conteúdo que vai gerar autoridade para você. Um conteúdo que vai fazer a pessoa olhar e confiar no que você está vendendo. Então, quando a gente está fazendo tráfego pago, eu preciso desse conteúdo lá. Esse conteúdo não vai me dar engajamento, esse conteúdo não vai fazer nada, mas ele vai passar dentro de um funil que eu criei para que isso aconteça. Estrategicamente, pensando estrategicamente. Por exemplo, estou rodando um anúncio. A pessoa clicou no meu anúncio, foi para dentro de uma página, uma landing page que a gente fala. Ele conheceu tudo que eu estou vendendo, o produto, como que eu estou fazendo aquilo, enfim, viu pessoas, viu depoimentos de pessoas, foi lá e fez um cadastro. Deixou lá o nome, o e-mail, o telefone dele. Depois ele cai dentro de uma página de obrigado, em que eu alinho a expectativa, em quanto tempo ele vai ser atendido, mas falo para ele assim, enquanto isso, clica aqui e aproveita para me seguir no Instagram, para conhecer um pouco mais sobre a minha empresa. O que eu fiz? Eu tirei o cara que acabou de mostrar interesse em comprar o que eu estou vendendo e coloquei ele dentro do meu Instagram. O que ele tem que ver dentro do meu Instagram? Ele tem que ver o conteúdo que vai gerar autoridade para mim. Ele tem que ver o conteúdo que vai fazer com que ele confie em mim. Ele tem que ver depoimento de cliente. Não é um conteúdo viral. Ele tem que confiar em mim. Ele já mostrou interesse no que eu estou vendendo. Então, eu não tenho que ter performance ali. Eu tenho que conseguir fazer essa pessoa acreditar que eu sou a melhor opção para ela. Foi. Muito bom. Então, a gente já falou aqui sobre definição estratégica, público-alvo, experiência do cliente, criação de produto, criação de conteúdo. E agora a gente vai, já entrando na reta final, né, do nosso painel, falar sobre canais, plataformas de venda, fontes de tráfego, dados e resultados. Quem aqui é operador de day tours, aquelas atividades de um dia apenas? E de montagem de pacotes de viagem? Certo. Quem tem e-mail de hospedagem? Legal. É interessante hoje a gente entender que existe plataformas de venda para cada cenário como esse, né? Então, para quem opera day tours, a gente tem plataformas de venda que dentro de uma jornada de compra do consumidor, ela está lá no topo do funil, porque as pessoas já conhecem essas plataformas, confiam nessas plataformas e entram nelas para buscar produtos. Então, para quem opera day tour, né, plataformas como Decolar, Despegar.com, TripAdvisor, quem quer trabalhar com público estrangeiro, Get Your Guide, por exemplo, Civitat, são plataformas de day tours. Plataformas para quem trabalha com hospedagem, a Booking.com, o Airbnb, por exemplo, são plataformas de hospedagem. Plataformas para agentes de viagem, para empresas que querem vender pacotes de viagem pelo Brasil. A gente tem Evaneos, Kinkin, TourRaider, Bookmundi, enfim. Plataformas já estabelecidas que ajudam, né, os empreendedores do turismo a colocar os seus produtos numa prateleira para os clientes internacionais, né? E é interessante perceber que
o turista estrangeiro ele confia nessa plataforma porque ele sabe que se alguma coisa der errado, ele vai conseguir ter o dinheiro dele de volta e fazer uma viagem depois para outro lugar do mundo, para outro lugar até perto da própria residência. Então é interessante que quem oferece produtos de turismo estejam inseridos nessas plataformas, desde que adapte o seu produto para estar nessas plataformas. O Thiago, no início, comentou sobre a precificação. É importante pensar em comissões acima de 20%, 25%, 30%, para que seja interessante você conseguir ter revendedores, para que seja interessante você conseguir colocar o teu produto nessas plataformas. E é lógico que ter o próprio site. Se eu quero trabalhar com turista internacional, eu preciso ter um site em inglês. Eu não posso usar o tradutor automático de um WordPress, por exemplo, porque eu não vou indexar no Google em inglês. Eu preciso ter o meu site em espanhol. E eu preciso criar conteúdo para o meu site. Então, a criação de um website também ela envolve quase que a criação de um... É muito similar a ter uma loja física. Você precisa ter todo o cuidado de onde você vai hospedar essa loja, aonde que você vai... Qual vai ser a ferramenta que você vai utilizar para criar esse website, a facilidade que você vai poder ter ali de adicionar novos conteúdos, novos posts, a forma como você vai ensinar a sua equipe a fazer também essa criação de conteúdo, porque é um site estático, ele com o tempo ele fica obsoleto. A gente está passando por uma revolução agora, com as IAs, as inteligências artificiais. O Google, até o ano passado, ele considerava um bom conteúdo textos com 300, 500 palavras. E aí o ChatGPT derrubou isso, porque num clique ele cria um texto de 300, 500 palavras. E agora o Google já está entendendo que um bom conteúdo precisa ter 3.000 palavras, 2.500 palavras. Então é um processo que a gente está tendo agora a partir desse ano, que é de que todo mundo vai precisar revisar os seus sites, colocar mais conteúdo, falar um pouco mais sobre os seus destinos, sobre os seus produtos, sobre o que você vende, para que você consiga performar no tráfego orgânico dos buscadores. E aí, entrando nessa parte de tráfego, Fê, e já entrando também na parte de dados e resultados, eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é trabalhar com tráfego, quais são as dificuldades e os mitos. Cara, existem vários cenários quando a gente fala de tráfego. Você acabou de falar de um agora, que a pessoa vai entrar dentro de uma plataforma, eu tenho um visitante, depois essa pessoa vai colocar um produto no carrinho, por exemplo, vai escolher a atividade, e depois essa pessoa vai fazer ali a compra, monetário. Então, eu tenho uma jornada que é para o cara que está no e-commerce, igual você acabou de falar. Se eu entendo de fonte de tráfego, eu vou descobrir de onde vieram as pessoas que colocaram um produto no carrinho, por exemplo. Porque muita gente chegou como visitante, mas muitas dessas pessoas não se interessaram em colocar o produto no carrinho, ou seja, em dar o próximo passo. Então, minha otimização, quando eu falo de tráfego, ela está muito voltada em entender onde estão as pessoas que estão avançando dentro do meu funil. Quem que já ouviu falar em funil de vendas? Levanta a mão, por favor. Ótimo. Funil de vendas, a gente consegue mapear tudo isso. Cara, o que está acontecendo dentro da minha jornada de compra agora? Quantas pessoas vieram para o meu site? Quantos visitantes eu tenho? Desses visitantes, de onde vieram esses visitantes? Não adianta nada você contratar um influencer, ou pagar tráfego pago, ou focar no conteúdo orgânico, se você não entender se esse conteúdo está trazendo resultado para você ou não. E hoje é muito fácil fazer isso. Hoje a gente tem ferramentas como, por exemplo, as UTMs mesmo, que agora todo mundo usa UTM. A gente mapeia de onde as pessoas estão chegando, de onde a maioria das pessoas que compraram de mim agora estão chegando. Isso acontece muito quando a gente está planejando um produto novo. Cara, fiz um produto novo aqui, vou vender esse produto para algumas pessoas, mapeei tudo que a gente conversou aqui de público e tal. Agora, eu preciso saber o que vai dar certo de fonte de tráfego. Porque, vamos lá, se eu estava vendendo ali a viagem para mulheres, por exemplo, cara, onde é que estão essas mulheres? Eu posso fazer tráfego, eu posso fazer uma parceria com uma influencer, eu posso, sei lá, deixar um papel no salão de beleza, porque vai muita mulher no salão de beleza também. Então, eu descobri um monte de fonte offline, online, revista, cara, descobri um monte de fonte. Agora, qual que vai funcionar de fato?
eu só vou saber se eu conseguir mapear. E, às vezes, você não vai ter a venda em uma semana, por exemplo. Só que você tem o próximo passo da jornada acontecendo. Isso a gente consegue mapear quando a gente une marketing e comercial. Por que isso? Eu trabalho muito com o CRM. O CRM é onde a gente se relaciona com os nossos clientes. Então, eu entendo a jornada dentro do CRM. Vou dar um exemplo. A pessoa acabou de chegar do marketing agora, se tornou um lead, fez um cadastro comigo. Ela vai para o meu comercial. O comercial começa a atender. Aí, essa pessoa avança. O comercial já preparou uma proposta para essa pessoa. A pessoa avança. O comercial está aguardando a resposta dessa pessoa para fazer a reserva. Ou seja, ela está avançando dentro de uma jornada, dentro do meu comercial. Isso, o CRM mapeia para mim. Fica tudo mapeado. Até chegar à compra. Ou não. Às vezes eu dou venda perdida dentro do CRM. Mas eu sei o motivo. Se eu entendo, de onde vieram as pessoas que entraram aqui dentro do novo atendimento e não avançaram. Eu entendi que aquela fonte de tráfego não trouxe resultado para mim. As pessoas não evoluíram dentro do meu atendimento. Então, a venda nem aconteceu ainda, mas eu já estou otimizando. Já tá acontecendo a otimização. Às vezes, quando a decisão de compra ela demora muito, eu preciso tomar decisão rápida no tráfego. E eu só consigo fazer isso quando eu tenho feedback comercial. E, às vezes, o feedback não é venda. É a pessoa que está avançando. A pessoa que está avançando dentro do seu funil. Eu só consigo fazer isso quando eu estou mapeando. Então, não adianta você ter as maiores fontes de tráfego, você começar a fazer anúncio no LinkedIn, você fazer anúncio no Google, você colocar um blog bem posicionado, com conteúdo orgânico, se você não mapear isso. Eu preciso saber qual artigo do meu blog me traz mais cliente. Por que eu preciso saber disso? Porque eu vou criar mais artigos daquela forma. Eu preciso saber qual posicionamento, por exemplo, do Instagram me traz mais resultado. Eu consigo saber disso quando eu estou atendendo um cliente. Eu sei se ele veio do feed, eu sei se ele veio do Stories, eu sei exatamente onde o meu vendedor sabe. O meu vendedor ele sabe se um cliente veio da rede de pesquisa do Google. E hoje a gente programou a fila do CRM para as pessoas que chegam do Google serem atendidas com prioridade. E eu só consigo saber disso quando eu consigo mapear. E a ferramenta está aí, né? As UTMs estão aí, a gente consegue mapear isso. Eu entendendo a fonte de tráfego, pessoal, a gente consegue entender também a janela de conversão daquela fonte. Vou te dar um exemplo hoje. A conversão que é mais rápida para mim não é a da rede de pesquisa, é do orgânico, do Google. A pessoa que vem do blog, normalmente, ela consegue comprar dentro de uma janela menor. Os artigos que estão dentro do meu blog. Eu só tenho esse dado porque eu já tenho isso tudo mapeado. Eu sei quais são as fontes que mais trazem cliente. Eu sei quais são as fontes, qual o tempo médio que aquela pessoa demora para converter. E eu sei disso tirando um relatório simples de CRM. Ficou em inglês agora, né? Não, ficou não. Quer falar? Não. Não pode falar, eu vou dar um recado. Então tá bom. Vamos lá, então. Essa parte do P de praça, que é distribuição, né, que a gente falou. Então, você não é obrigado a distribuir em OTAs, marketplaces, né? É uma opção que você faz. Tem gente que só quer pagar as contas e ir no final de semana para a chácara e voltar e está tudo bem e não quer escalar. Mas se você quer escalar, quer gerar negócios, a distribuição é o grande segredo. Você só consegue escala distribuindo. O pessoal às vezes fala, né, a questão do formato de venda em bonito, né? Acho que é um dos raros lugares onde, na hora de precificar, se sempre vai pensar no intermediador, por causa do formato do voucher único, que tem que considerar sempre o receptivo intermediando. Então, um lugar mais... Ele já nasce produtos, né, precificados para a escala dentro dessa distribuição, que é o caminho que a gente deveria pensar sempre. Então, o segredo... Alô? A distribuição, né, se você quer escalar, tem que fazer seu tráfego pago, que gera dentro do seu canal próprio de vendas, né, ou nesses outros canais. Querendo ou não, quando você coloca numa OTA, você está pagando tráfego pago, né? Dentro daquela comissão, as OTAs fazem anúncios, né? Às vezes não é nem um anúncio da sua pousada ou do seu produto, mas do seu concorrente, mas ela cai no marketplace onde mostra toda a vitrine e às vezes pelo seu concorrente você fecha a venda porque gerou um tráfego para um ambiente onde o seu produto está, na vitrine o seu produto está. Então, querendo ou não, quando você distribui
pelas OTAs, pelos marketplaces, você está pagando o tráfego também. Se for pensar grosso modo, é isso que acontece. Então, assim, essa possibilidade de rastrear que o Fernando trouxe é o melhor jeito de mapear, quando a gente falou lá no início, né? Onde a jornada, por onde ele está passando. Se ele está vindo do YouTube, pô, eu tenho que produzir um pouco mais de conteúdo ali, porque isso está me gerando. O pessoal está vindo do blog? Blog é um canal que eu tenho que produzir e ele é seu, né? O canal seu que você tem propriedade para melhorar e desenvolver ele sempre. Então, esse mapeamento, né, combinado com o tráfego, combinado com a jornada, ele é estratégico, mas não é obrigatório, como eu falei. Mas você tem que pensar, se quer escalar, você tem que entender, né? Um detalhe que a gente acabou esquecendo de falar, quando a gente define o público-alvo, você não está só escolhendo quem você quer atender e quem você não quer. Você automaticamente escolhe seus concorrentes também. Então, quando você quer posicionar para um determinado público, você escolheu, você vai concorrer desde as empresas genéricas até aquelas especialistas no público que você tem. Então, isso também é importante. Aonde seus concorrentes estão, né? A distribuição deles também, como é que está? Estou sendo competitivo com eles nos mesmos canais que eles estão, ou é ali que, de repente, eu estou perdendo, né? Então, essa observação também é importante. Além da jornada do cliente, como que acontece a jornada, né, dos seus concorrentes? E aí, essa estratégia, acho que cada área, né, do turismo vai ter sua estratégia de distribuição, cada lugar tem os comissionamentos, né, a forma comercial de se trabalhar, mas a gente também tem que considerar, dentro do nosso mercado, fora dos marketplaces, agências operadoras também. E às vezes a gente vejo muitos produtos, muitos destinos que não têm estratégia no B2B, de dar capacitação, de manter uma comunicação ativa, porque muitas dessas agências operadoras vendem o mundo todo, né? Você é só mais um item ali dentro. Como que você se destaca? Esse relacionamento, esse marketing, né? Também ali no B2B, ele é importante. Às vezes a gente tem que investir nisso também, né? Em se manter presente dentro da janela de opções, da vitrines que tem ali, esse relacionamento também é importante. Então, quando eu falo muito de posicionamento, a gente não posiciona só para o público final, a gente posiciona para o mercado, a gente posiciona para o trade, em geral, até não seja um concorrente direto. Sua trilha de cachoeira, mas o hotel, como que ele te vê também ali dentro? Ele te recomenda, ele te indica, ele está junto com você, ele está contra você. Então, para cada, né, ator desse ecossistema do turismo, você tem que fazer uma estratégia de marketing para manter sempre gerando novos negócios, né, indicações. Acho que é esse caminho. O segredo da distribuição é muito relacionamento também, além das políticas comerciais, né? Boa, Kira. Marketing é legal pra caramba, né, cara? Ele está em tudo, vocês repararam? A gente falou de preço, promoção, de distribuição, conteúdo, e tudo está, de fato, intimamente conectado, né? Quando a gente fala de um planejamento de marketing, a gente está olhando para a empresa inteira. Não existe como não. Eu sempre falo também da questão dos uniformes. Os uniformes de vocês, com a marca de vocês, é marketing. Se preocupar com isso. A gente, lá no Penhasco, vou fazer só um pequeno parênteses, quando a nossa galera que está na ponta e que fica no sol, a camiseta começou a ficar roseada, já não é mais vermelha, que é a nossa marca, a gente troca. Por quê? São eles que saem na foto. Aquilo é marketing. Eu preciso garantir que os uniformes deles estejam bonitos para ficar na foto com os clientes. Então, assim, a máquina do marketing ela é grande, robusta, complexa, mas toca todas as frentes da empresa, todas. A gente toca no jurídico, no comercial, no atendimento, a gente toca na operação. Então, entender as ferramentas possíveis e traquear, que foi um pouco do que os meninos falaram, né? Aonde estão vindo essas pessoas, de que forma a gente vai fazer essa construção, é onde a gente, de fato, vai conseguir construir mais resultado para as vendas, né? E a gente usa as próprias plataformas de venda como influenciadores, porque a gente está lá dentro deles, né? Então, a gente chega, pode ser pela porta de um concorrente, mas o nosso conteúdo tem que estar bonito, então também olhem para isso, não é só vou botar o meu produto lá, revisitem sempre, mudem as fotos, construam sempre o texto, estejam sempre bem atualizados para que
vocês sejam uma vitrine linda e que sejam irresistíveis. Não importa de onde eles vieram no sentido do concorrente, mas se encontraram vocês, é vocês que vão optar, né? Eles vão optar por vocês. Então, é bem importante isso. E aí, aproveitar e falar que, né, o Gil falou no início, nós temos o novo site da Beta. No site da Beta, a gente tem todos os nossos associados, então está todo mundo lá. A gente passou aí nos últimos meses, demos um formulário para a galera preencher, botar suas informações, suas fotos. Nem todo mundo fez, mas nós contemplamos, todas as empresas associadas da Beta estão lá. E isso a gente consegue, inclusive, traquear qual a empresa mais procurada dentro do nosso site. Quanto tempo as pessoas ficam vendo a página dessa empresa, né? E a gente também tem uma análise legal como associação em que as pessoas estão buscando. A gente se torna uma fonte de pesquisa, né? E o nosso site está sendo construído para isso. Tem muitos filtros, tem muitas páginas, a gente está falando de capacitação, a gente tem os manuais para as pessoas acessarem, e tudo isso vira dado. E não vira um dado necessariamente para a associação, mas para os associados, para o mercado. E isso é bem importante da gente fazer essa mudança. O site ele não é uma perfumaria, ele é um instrumento fundamental para a nossa existência, porque as nossas informações estão lá. Ontem eu fiz um podcast com o Fernando e perguntei, como é que você conheceu a Beta? Ele disse, coloquei no Google. Eu estava procurando capacitações no turismo. Olha que massa. O cara está aqui sentado no palco anos depois, porque ele nos procurou no Google. E essa é a missão que tem que ter os nossos conteúdos, os nossos sites, as nossas plataformas, a gente construir para encantar, mas também para conseguir trazer mais gente e fazer as vendas, né? E aí eu quero agradecer, claro, eu estou aqui a moça do Jabá hoje, o pessoal da Koala. Estão sentados ali, Lu e Mário, fizeram um trabalho incrível, impecável de Beta. Melhor coisa foram eles que fizeram o nosso site, né? Mas construíram um site, além do profissionalismo que eles têm, com o carinho que eles têm pela Beta. A Lu, ela veio anos atrás, que ganhou um sorteio, né, Lu? Para participar do primeiro Abeta Summit, e hoje é fã da associação, e nós somos fã do trabalho deles. Eles fizeram tanto do Summit quanto o site da Abeta mesmo. Vamos fazer muitas melhorias ainda, a gente ainda tem muita coisa para fazer, mas é importante os próprios associados olharem o seu conteúdo que tá dentro e verifiquem se a informação está lá. O ideal é não ter uma informação que ela tenha validade, né? Eu falo pela minha própria empresa, está lá escrito que a gente opera de quinta a domingo e a gente opera de quarta a domingo, então o ideal é nem ter esse tipo de informação. Então, olhem os outros, construam o conteúdo de vocês, mandem fotos atualizadas, façam isso com frequência. É assim que as pessoas vão se interessar em encontrar os negócios de vocês também. Nós somos uma associação também para ajudar com que os consumidores finais encontrem os nossos negócios, né? Claro que a gente tem outras tantas frentes para atuar no mercado, segurança, qualidade, capacitação, mas também para isso, para fomentar a existência dos nossos associados. E é nesse sentido que a gente fez o nosso trabalho junto com o pessoal da Koala. Não, voltou aqui. Bom lembrete, Fê. Agradecer ao time da Koala. E, Fê, no site da Beta agora você pode ir em cursos, capacitações, marketing, e vai estar lá as palestras de vocês dos últimos summits. Então, a gente também tem no site agora um local em que a comunidade, né, do turismo de natureza consegue assistir capacitações, cursos, filtrado por cada segmento, por cada tema, perdão, sustentabilidade, segurança, instância de governança. Então, quem não participou dos últimos 5 summits vai poder ali ter horas e horas e horas de capacitação gratuita. É só utilizar lá o filtro certinho que você vai conseguir encontrar. A gente já encerrou o nosso painel. Eu queria pedir para cada um aqui fazer um minutinho de encerramento, deixar a sua mídia social e uma mensagem para o público. Vamos começar com a Fê. Obrigada. Primeiro, agradecer vocês pelo papo. A gente realmente hoje sentou para bater papo entre amigos e falar um pouco do que a gente conhece. A gente não tinha exatamente um enredo, a gente sabia quais eram os tópicos e o que cada um manjava um pouco mais para a gente falar aqui. E eu acho que isso é muito rico, né? Porque a gente tem a oportunidade de falar com tranquilidade. Ninguém ensaiou nada do que foi falado aqui. É absolutamente o nosso conhecimento, né?
no setor e naquilo que a gente aplica todos os dias. Mas, assim, se eu puder dar uma mensagem para vocês, apaixonem-se pelo marketing das suas empresas. É fundamental. Eu e o Vini, estou te usando de exemplo hoje, né? Está aqui na minha frente. Eu e o Vini, a gente teve uma conversa no Summit do ano passado, se não do outro, e a gente falou, nossa, a gente ama muito as nossas marcas, né? Onde a gente está, tem tudo que tem os adesivos, tem tudo. Eu tenho uma tatuagem da minha empresa, né? Mas a gente cola os nossos adesivos em tudo, está sempre com a camiseta. A gente tem maior orgulho da nossa marca, porque nós projetamos elas com os valores que a gente acredita e a gente quer que elas transmitam isso. E quando as pessoas veem as nossas marcas, elas falam das nossas marcas com muito carinho, porque a gente conseguiu transmitir esse valor justamente daquilo que a gente acredita. Então, o marketing ele tem que estar em tudo, ele tem que estar nos processos de vocês. Olhem com muito carinho para esse lado, porque não adianta ter, né, vou repetir o que eu falei antes, não adianta ter um baita de um produto, uma baita de uma experiência, se as pessoas não sabem disso. Vocês precisam construir caminhos e pontes para que as pessoas cheguem até você. E o marketing e a comunicação é exatamente o que vai fazer, né? E lembrem sempre, que história eu quero contar e por que eu. Bom, tá, deixa eu passar aqui, Fernando. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. Legal saber que vocês vieram cedinho, estava com medo, pessoal, na primeira palestra, mas obrigado aí pela presença. A dinâmica, como a Fer falou, foi super espontânea. A gente até falou, tem risco de ficar melhor do que se a gente ficasse exibindo tela aqui e mostrando, aí, falando, papagueando, né? Então, mas deu muito certo, então obrigado. A dica que eu dou, acho que é um resumo de quase tudo. A gente, pelo menos, desenvolveu o básico bem feito, né? Eu acho que o básico bem feito ainda falta no mercado. A gente só inova a partir de um básico bem feito, não dá para inovar em cima de um básico bagunçado, né? E eu acho que, para isso, reforçando o que a Fer trouxe, que eu percebo que falta muito nos negócios, nas empresas do turismo, é cultura da empresa, cultura organizacional. Tem uma alta rotatividade, onde parece que as coisas não permanecem, né? Perde-se muito, faz muito esforço, investimento, e parece que a cada ciclo as coisas não se mantêm, não se consolidam. Então, acho que, até falei uma vez com o Bruno Miranda, lá do Parque Ecológico, que é incrível como o SGS, né, ele parece que ele embute também uma cultura organizacional na empresa, que ela tem ali uma estrutura, um caminho para se seguir, que parece que as pessoas entendem. Então, os negócios precisam de regras, precisam de uma cultura bem estruturada, e a parte da cultura que a Fer falou, que é essa paixão pela marca, muito importante. Então, acho que esses dois caminhos eu consideraria muito. Um básico bem feito permite a inovação constante, e uma cultura organizacional, invistam nisso para que ela se perpetue, né, seja sustentável e dure no tempo, né? Pessoal, eu costumo dizer que o turismo salvou minha vida. Alguns anos atrás, eu estava ali pesando 130 quilos, fumava 2 maços de cigarro por dia e fui convidado para fazer uma trilha no carnaval. Fiz essa trilha, quase morri nessa trilha, só que eu estava vivendo um ano muito ruim, porque minha mãe tinha sido diagnosticada com câncer no pâncreas e eu não conseguia dormir direito nessa época. E depois dessa trilha, quando eu cheguei, deitei numa barraca, eu consegui dormir, depois de ter um ano terrível. E hoje, as minhas melhores noites de sono normalmente são dentro de uma barraca. Então, se eu puder dar uma dica para vocês, cara, não vende o produto, vende o sono. Porque tem muito mais gente procurando isso do que simplesmente um produto no mercado. Obrigado, gente.